Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. No vídeo de hoje vou te falar a atividade que todo estudante de Direito odeia, mas vai te transformar em um ótimo advogado. Então vem comigo! Pessoal, para que o estudante de Direito consiga se transformar em um ótimo advogado, ele precisa ter algumas capacidades essenciais. A primeira delas é a interpretação de texto. Extremamente importante que o aluno de Direito saiba interpretar texto. O português, inclusive, ele é muito importante durante toda a sua vida profissional, porque ninguém quer passar a vergonha de ter uma petição com a sua assinatura protocolada em um processo. Quando você chega lá na audiência, o juiz fala: "Peraí, doutor, mas e esses erros de português aqui?" Você pode ter certeza que você não quer passar essa vergonha. Então, se você está na faculdade de Direito, já viu que tem alguma deficiência no português, trabalha isso, porque quanto mais para frente você deixar isso, mais difícil vai ser no futuro. Então, além de saber interpretar textos, escrever muito bem com português bom, talvez a capacidade mais importante para um advogado é uma boa oratória. O advogado, ele precisa saber se comunicar. Isso faz parte do dia a dia do advogado. O advogado diariamente ele está lidando com os seus clientes, ele vai fazer audiências, ele está comunicando com outros advogados, ele está falando com o juiz. Então, se o advogado não souber desenvolver bem a sua oratória, ele vai ter muita dificuldade na sua profissão. E o local para aprender a desenvolver a oratória é justamente durante a faculdade. E olha só, não estou falando que você tem que ser um excelente orador, você não precisa ser um Barack Obama que conseguia proferir ótimos discursos, nada disso. Se você é uma pessoa tímida, eu consigo entender o seu lado. Eu já fui um dia uma pessoa muito tímida e eu trabalhei para tentar melhorar isso. Agora, se você quer ser um advogado, você vai ter que ter pelo menos condições básicas de se comunicar com clareza, de conseguir desenvolver a sua linha de raciocínio. Vou te dar dois exemplos de colegas advogados aqui. Eu tenho um primo que é advogado e ele é simplesmente muito bom para fazer audiências. Ele realmente defende o seu cliente, ele batalha pelos direitos do seu cliente e às vezes ali naquela situação, juridicamente, nem cabe muita discussão, mas ele consegue impressionar o próprio cliente porque ele consegue ter uma postura e se comunicar de forma assertiva perante o próprio cliente, perante a parte contrária, perante o conciliador ou então perante o juiz. Isso faz com que o cliente confie muito nele. É um exemplo. Tem um outro exemplo de uma colega de faculdade que se formou comigo. Ela era muito tímida durante a faculdade, mas ela foi trabalhando essa situação, ela foi melhorando, ela foi desenvolvendo esse lado, essa característica dela. E há algumas semanas ela me mandou uma mensagem super feliz porque ela tinha feito a primeira sustentação oral dela e ela tinha tido muito sucesso. E pessoal, fazer uma sustentação oral é muito complicado, porque você vai estar falando ali com 3 desembargadores, que são pessoas que têm um conhecimento jurídico altíssimo. Você conseguir transmitir ali a sua mensagem é algo realmente muito difícil. Mas professor, como que eu faço para desenvolver a minha oratória? Existe uma forma e eu vou te contar ela. Mas antes, já curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E também nos siga nas nossas redes sociais, que o endereço está aqui embaixo. Pessoal, a melhor forma de você estar desenvolvendo a sua oratória, sem sombra de dúvidas, é por meio da realização dos seminários durante a faculdade. Sim, eu sei que é chato, eu sei que a maioria dos alunos não gosta. Eu mesmo, quando eu estava na faculdade, eu não conseguia entender o sentido na realização de seminários. Mas quando eu comecei a advogar, quando eu comecei a dar aulas, eu comecei a entender a importância dos seminários. Eu passo alguns seminários para os meus alunos e eu consigo ver a evolução deles. Pessoal, seminário nada mais é do que a apresentação de um trabalho ali na frente da classe e você vai estar discutindo, trocando ideia, respondendo perguntas, que é o trabalho do advogado. No dia a dia, o que o advogado faz ali dentro do seu escritório nada mais é do que conversar com seus clientes, responder dúvidas dos seus clientes. Na audiência, você está expondo a sua opinião. É como se você tivesse estudado um trabalho e estivesse apresentando um trabalho para um juiz, para a parte contrária. Então, o seminário é o treino que você tem que fazer para primeiro perder a sua timidez e depois aprender a falar, aprender a conversar. Pessoal, é natural que com o tempo você vai ficando melhor nisso. É muito comum você ser meio travado ali no início. No começo vai dar medo, vai dar branco, vai dar suador, você não vai conseguir falar, você vai gaguejar, mas você vai treinando, você vai acostumando. Sempre que tiver um seminário, peça para apresentar. Não seja aquele que não quer apresentar, porque você vai melhorando. Inclusive, isso vai ajudar na própria apresentação do seu trabalho de conclusão de curso.
Então, a realização de seminários, acredite, é sim muito importante. A apresentação de seminários, ela vai te dar segurança para lidar com situações que você talvez não estava esperando, porque ali no meio dela, talvez vai surgir alguma dúvida, alguma pergunta, você não estava preparado e você vai ter que tentar de alguma forma responder. É muito comum algum advogado pedir para que eu substitua em uma audiência, assim, de última hora. Eu já fiz audiência que eu me preparei durante meia hora, tava lá no fórum, um advogado me ligou, falou que tinha uma audiência urgente, e aí eu me preparei em meia hora para fazer uma audiência. Isso a gente não aprende a fazer esse tipo de coisa na faculdade. Então, realmente, só a prática e o treino para você conseguir lidar com esse tipo de situação. Outra coisa que você tem que aprender a controlar é o seu próprio medo, o seu pânico. E existe uma diferença básica entre medo e pânico. O medo, ele existe, todo mundo tem medo, é normal, mas o pânico, ele é algo mais forte, porque o pânico, ele te paralisa. O medo, mesmo com medo, você vai lá, enfrenta aquela situação e consegue atingir o seu objetivo. O medo, você consegue controlar ele, o pânico não. Então, se você tiver em situações de pânico, que você realmente é totalmente bloqueado, talvez você precisa buscar algum tipo de auxílio profissional. Algumas dicas aqui pra gente finalizar de como que você apresenta bem um seminário. Primeira coisa, você tem que dominar o assunto. Então, na sua casa, você vai estudar muito aquele conteúdo ali. Você precisa realmente entender sobre o assunto que você está apresentando. Outra coisa, pratique em casa, treina, fica na frente do espelho apresentando para você mesmo. Você também pode gravar a sua própria apresentação. Não precisa postar na internet, não precisa mostrar para ninguém. Basta que você grave, porque aí você vai assistir e vai ver aonde você está errando. Quando você estiver apresentando, evite ler, tá? Se você precisar de alguma coisa, tente colocar pelo menos tópicos. Com os tópicos, você lê o tópico, aí você vai lembrar o assunto que você tem que falar e isso vai acabar facilitando. E busque fixar o olhar nos seus ouvintes, nos seus espectadores, tá? Olhe fixamente para eles, isso também vai te dar uma certa confiança. Se realmente você vê que a sua dificuldade é muito grande, busque um curso de oratória. É um curso que vai poder te ajudar tanto durante a faculdade quanto na sua vida profissional. Ok, pessoal? Essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.